Oi, eu sou Michelle Almeida, mãe do Pietro de 3 anos e esse é o canal da Vila Mater. Amamentação, o quanto antes você souber disso, melhor. Ô coisinha louca essa coisa de amamentação. Pra começar, pra mim, depois do parto normal, é a coisa que mais aproxima a gente de bicho. Começa pela palavra ordenhar. Gente, eles deviam inventar um nome diferente pra isso nos humanos, né? Mas sério, tirando toda essa coisa que é nutrir o nosso filho, dar vida a ele, fazer ele se desenvolver por algo que vem de dentro da gente, que é muito lindo e chega até a ser poético, venhamos e convenhamos que é muito esquisito. Até pelo menos a gente se acostumar. Inclusive, até vem com esse colar de pérolas em homenagem, porque toda vez que a gente vê uma mãe num comercial de amamentação ou na novela, é aquela cena dela plena, com colar de pérolas, né, amamentando um bebê ali, sorrindo. E assim, sendo bem sincera, e eu tenho certeza que essa experiência não foi só minha, a amamentação é muito diferente disso. Bom, eu já não tinha um formato de seio que facilitava a amamentação, e o Pietro também já nasceu sem o estímulo da sucção. Então, a nossa adaptação foi realmente a adaptação. É um momento que a gente está ali sem saber se tá produzindo a quantidade certa de leite, se o neném tá mamando direito, se ele tá enchendo, se não tá, se ele tá satisfeito, se não tá, se a gente tá fazendo a pega correta. Tudo isso em paralelo às coisas que às vezes acontecem, né? O leite vazando, produção a mil, o peito querendo empedrar. Isso sem falar, de repente, quando acontece uma mastite, uma fissura, até mesmo uma febre, né? Mas no mínimo você vai ficar com o bico do peito doendo pra caramba, porque aquilo ali parece que é uma lâmina, uma piranha que tá ali conectada em você e não um bebezinho lindo e angelical. Sem contar que a gente fica melecado o dia inteiro e se a gente não trocar de roupa de hora em hora, a gente fica com aquele cheiro de coalhada andando pela casa, né? Aí a gente descobre que nada daquelas coisas, absolutamente nada daquelas 1000 tralheiras que a gente comprou para ajudar na amamentação servem nessa hora, né? Tudo aquilo ali era a indústria do consumo na nossa cabeça, fazendo a gente comprar, principalmente quando é primeiro filho, né? A gente compra milhões de coisas e principalmente, no meu caso então, que eu morria de medo de amamentar, que eu ouvia aquelas histórias que o bico de fulana caiu, que a outra teve mastite e morreu e não sei o que, a gente fica desesperada e compra tudo que vem pela frente e nada disso serve nessa hora, é simplesmente o próprio leite lá cicatriza, o solzinho que ajuda e é uma adaptação que a gente vai ter que passar por ela. E aí eu fiquei naquela coisa, meu Deus, eu preciso levar essa enfermeira, né, no hospital nos primeiros dias pra minha casa, porque eu só consigo amamentar com ela. Se quiser, deixa meu marido aqui, eu levo ela, eu faço uma permuta, não tem problema. Mas tadinho, né? Na verdade, o meu marido foi essencial, assim. Ele, inclusive, sabia ordenhar melhor do que qualquer bomba elétrica, sabe por quê? Porque ele tinha experiência em ordenhar vacas. Aqui tem coragem. Aí quando você chega em casa, começam as visitas. E aí vem os palpites das pessoas. As pessoas vão falando que o seu peito é grande demais ou pequeno demais para amamentar, que uma criança desse tamanho não amamenta sem mamadeira, que vai precisar de complemento, que se você tem prótese de silicone, que mãe com silicone não consegue amamentar bem, deve ser por isso que você tá com pouco leite. E é tanto estresse, tanta cobrança, tanta pressão ali, que uma vez comigo eu cheguei a ficar um dia sem leite. E foi simplesmente estresse. Eu cheguei na médica desesperada, pensando o que aconteceu comigo, porque eu vazava leite, explodia de tanto leite. E ela falou, olha, isso aí é só porque você tá ouvindo os outros. Esquece os outros, você é perfeita, você tem tudo que seu filho precisa e vai amamentar. E aí eu tomo muito líquido, eu tomei líquido, caldo de cana, não sei o que, fiz todas as mandingas lá e no final do dia tudo funcionou. Então, eu quis trazer isso pra vocês, essa história pra vocês saberem que às vezes o que as pessoas falam tem um poder tão grande que pode chegar a abalar a sua produção de leite. Aliás, é uma coisa que é muito sensível. Se você toma pouca água, abala. Se você dorme mal, abala. Então, se você tem um estresse muito grande, abala. Então, nesse momento, é o momento de você focar ali, você e o bebê, entendeu? Esquecer o que os outros estão falando e ficar ali na sua tentativa e erro, na sua fase de adaptação. Aí depois que a produção do leite se organiza, a gente aprende a amamentar, aprende a segurar o bebê direitinho, aprende a fazer a pega, chega a hora da gente começar a sair de casa, né? Fazer uns pequenos passeios ali, naquela fase da licença maternidade, e aí vem essa tensão, meu Deus, vou amamentar em público, que roupa que eu vou usar, né? Porque tem que pensar na roupa que vai usar, se vazar na minha roupa, como é que vai ser, e principalmente os olhares das pessoas, o julgamento das pessoas, porque acreditem que ainda é
difícil amamentar em público. Muitas pessoas não ficam confortáveis e aí a gente tem que saber se preparar até como se posicionar em relação a essas situações. Porque pode ser que isso seja com uma pessoa estranha e a gente só manda para aquele lugar e pronto, acabou. Mas às vezes até acontece com alguém da família, que a gente tem que ter um pouquinho de tato para falar que a gente vai amamentar sim, e que a gente vai amamentar em público sim, que isso é uma coisa natural, que né, a gente está alimentando a criança e por aí vai. Então tem essa preocupação. E o mais engraçado disso é que essas mesmas pessoas que estão ali recriminando a sua amamentação são aquelas que ficam vendo mulher pelada no carnaval na televisão e acham tudo tranquilo, tudo natural, tudo normal, adoram, né? E aí, quando você já pegou a manha toda, já sabe amamentar em qualquer lugar, em pé, deitada, em público, em casa, cansada, feliz, com qualquer roupa, aquela roupa que antes você nem sabia usar, agora você já dá seu jeito lá e consegue vestir ela e dá tudo certo. Começam a vir as pessoas falando, olha... Esse neném já não tá mamando demais, não? Já não tá na hora de parar? Olha, ele já tá comendo, ele não precisa mamar. Esse peito aí não tem nem mais leite, ou esse leite aí é só água, né? Nem tem mais anticorpo. Você tá amamentando porque você quer, porque a criança não precisa mais. Ou, pior ainda, quando você estava super preparada, venceu todas as barreiras ali de adaptação, de iniciar, de enfrentar os palpites, de tudo, e aí o seu bebê não quer mais mamar. Porque você voltou a trabalhar, perdeu ali o contato com ele, ou porque por algum fator mesmo o seu leite foi diminuindo, ou porque ele não quis mais, o paladar dele mudou, sei lá qual foi o motivo. E aí você estava toda preparada na bandeira da amamentação até os 2 anos de idade, e aí tem que abrir mão de tudo isso. Você já criou aquele momentozinho ali seu com a criança e vai ter que abrir mão disso. No meu caso, eu aumentei até 1 ano e 8 meses, mas foi realmente com 1 ano, quando o Pedro estava com 1 ano, que eu comecei a ter aquela amamentação assim, 100% prazerosa. Aí sim, parecia com os comerciais de televisão, que você senta, tem aquele momento com o bebê, aí ele faz aquele carinho no seu cabelo, no seu rostinho, aí ele dorme naquele aconchego, revira o olhinho assim, sabe, naquela mamada, espreguiça e dorme. Realmente isso acontece, chega essa hora, fiquem tranquilos. Mas aí quando começa a acontecer isso, parece que o tempo voa tão rápido, de repente já tá chegando a época do desmame, né? No meu caso, com 1 ano e 8 meses eu decidi desmamar porque eu já tava vivendo uma rotina muito acelerada no trabalho. E eu tava chegando muito estressada e aquele momento já não tava sendo muito prazeroso, nem pra mim, nem pro Pietro, né? Eu ficava com pressa pra ele mamar, ele já não tava com aquela atenção toda na amamentação, né? Ele ficava falando, andando, não sei o quê, e aí aquilo ia me estressando mais ainda. E aí meu marido teve uma conversa comigo e falou, olha, será que você não tá vendo que já não tá mais tão legal? E eu tava com aquela coisa dos 2 anos na cabeça, né? Que se eu chegasse até os pódio dos 2 anos de amamentação, eu ia ser uma mãe de verdade, né? Então, não vou, eu vou até os 2 anos e tal. Mas um belo dia, assim, foi o meu limite. Eu vi que eu tava estressando ele. Até o meu leite, eu acho que eu já não tava passando um leite gostosinho, docinho, igual era antes, porque eu tava passando ali só coisa ruim pra ele. Então, eu decidi que era o momento. E aí, prepare-se, porque o desmame, ele é muito mais da mãe do que da criança. É impressionante. Como a gente joga pra frente, como a gente posterga, como a gente coloca a culpa no bebê. Eu tento desmamar, mas ele não aceita, ela chora, ela não sei o quê. Né? Eu vejo... E eu passei por isso. Quantas e quantas vezes eu decidi desmamar o Pietro e aí começava a chorar e voltava a amamentar. Teve um dia que, inclusive, eu fiquei 2 dias sem amamentar, por um acaso, assim, correria do dia, acabou que eu não amamentei, ele já comia, né, de tudo e tal. E aí eu falei, caramba, eu vou aproveitar esses 2 dias que ele tá sem mamar e vou desmamar logo de vez. E eu não dei conta, porque eu não tava preparada. Então, eu peguei e voltei a amamentar. E aí depois, quando chegou um momento que eu realmente senti que era a hora, e aí a gente tem que estar muito atenta a isso, a esses sinais, né, da gente, senão a gente vai amamentar aí até os 18 anos. Mas sentir realmente quando que é a nossa hora e quando que é a hora do bebê, e aí só você vai poder dizer isso, ninguém mais vai poder dizer isso. Aí eu cheguei pra ele e comecei a falar, olha filha, essa semana você vai parar de mamar, vai ser essa última semana. E aí todo dia eu ia falando até que foi o último dia. E aí eu reservei, assim, um momento muito especial no quartinho, só eu e ele, chorei. E aí pronto, ele parou de mamar. E aí, gente, eu achava que ia ser tão difícil, né? Principalmente colocar ele pra dormir, que era a mamada assim, mais importante do dia, porque era como ele pegava no sono. E aí, esse aí é um outro capítulo, outro vídeo pra gente conversar, que é o sono do Pietro. Ele foi uma criança assim, que teve muita dificuldade pra dormir. Então, como que eu ia tirar a única coisa que era certeira na hora de botar o Pietro pra dormir, né? E sem contar aquele momento de aconchego ali, né? Que é gostosinho, assim, que é a hora de relaxar e ir pro sono. Mas
o primeiro dia que eu coloquei o Pietro para dormir sem precisar amamentar foi tão prazeroso. E eu me senti tão feliz, tão completa de saber que eu não dependia de nenhum artifício para fazer ele dormir, simplesmente abraçar ele, colocar ele no meu aconchego ali e ele dormir. E que aí foi assim, quebrou paradigmas, né? Eu vi que como eu perdi tempo ali, às vezes, sei lá, 1 mês, 2, que eu já tava querendo desmamar, e eu fiquei presa naquilo dali. E sim, existe vida após a amamentação. E a gente não deixa de ser mãe porque a gente vai desmamar. A gente não deixa de ser mãe porque a gente não pôde amamentar por algum motivo, porque a gente não produziu a quantidade suficiente de leite, ou porque, como eu falei, né, interrompeu a mamada por algum motivo, ou porque a gente teve que parar para fazer algum tratamento, tomar alguma medicação, ou porque a gente é uma mãe adotiva e não quis ou não pôde produzir leite para poder amamentar. Então, a amamentação é apenas um dos fatores que pode criar um elo seu com a criança. Então, é muito, muito, muito importante você respeitar isso dentro de você. Se isso tá te fazendo feliz, se tá sendo prazeroso, se você tá realmente criando uma conexão. Mas, em geral, a gente sabe que a recomendação, inclusive da OMS, da Associação Brasileira de Pediatria, é que a gente amamente até os 2 anos, porque realmente é um alimento muito nutritivo, cheio de anticorpos, tem os aminoácidos que trabalham ali não só na questão da imunidade, vão trabalhar na questão do desenvolvimento intelectual da criança. Então é um alimento que não tem nada que substitui e que com certeza, além de alimentar o seu filho fisicamente, vai nutrir muito ele emocionalmente, essa relação de vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, aperta aqui, dá um like, por favor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Um beijo!